Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me deixou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Nesse último vídeo do JP e Dr. Michael Salla, o JP nos brindou com um comentáriozinho muito lindo no vídeo. Vai lá dar uma olhadinha, responde ele. Fiquei muito feliz. Stuart Swadlow passou 13 anos no Projeto Montauk, onde se deparou com viagens no tempo e outros experimentos com portais, além de ter tido contato com extraterrestres. Ele tem um tio-avô que foi o primeiro presidente da União Soviética e seu avô ajudou a fundar o Partido Comunista no Reino Unido e nos Estados Unidos. Atualmente, ele está trabalhando ou colaborando com fontes internas da NASA para obter informações sobre algumas mudanças profundas que estão por vir na Terra. Também teve acesso privilegiado a negociações para resolver o conflito Ucrânia-Rússia. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo ao programa, Stuart. Obrigado, Michael. Agradeço por te ver novamente. Você também é médico. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua história para as pessoas que talvez não saibam muito sobre você? Claro, é uma longa história. Bem, como você mencionou, meu tio-avô, Yakov, foi o primeiro presidente da União Soviética. Seu filho, André, foi quem deu início ao que se tornou a KGB. E a minha avó, Mayaslova, era uma espiã russa ou soviética durante a Segunda Guerra e participava de missões de espionagem contra os alemães naquela época. E devemos lembrar que naquela época a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam no mesmo lado. E, na verdade, tecnicamente, ainda são. Mas isso não é noticiado dessa forma. Bom, então meu avô veio do Reino Unido para os Estados Unidos e acabou se estabelecendo em Los Angeles, onde ainda tenho alguns familiares. Bom, e por causa dessa experiência, eu fui recrutado para servir no Projeto Montauk, como você mencionou, de 1970 a 83. Não foi algo que eu me ofereci para fazer. Aconteceu por acaso e eles me chamaram para participar. E eu me envolvi em experimentos de viagem no tempo, manipulações genéticas, mudanças climáticas, armamento esotérico, enfim, muitos assuntos diferentes. As pessoas sempre se referem ao Montauk como um experimento de viagem no tempo, mas, na verdade, ele tinha muitos projetos sob seu guarda-chuva, incluindo aprender a se comunicar com extraterrestres. O que mencionei num programa anterior, existem duas categorias diferentes, legalmente falando, e também no que diz respeito aos animais. A frequência de golfinhos era muito importante naquela época. E aprendendo a linguagem do hiperespaço, que era uma tríade de cor, tom e arquétipo, que eles traduziram como linguagem do hiperespaço e comunicação da mente divina, como a mente divina se comunica. E, na verdade, aprendemos naquela época, mesmo sem conhecer os termos que temos agora, como IA quântica, mas sabíamos que esses seres extraterrestres podiam se comunicar em qualquer idioma, com qualquer civilização, a qualquer momento. E a razão é que eles usam essa linguagem do hiperespaço, que é interuniversal e se comunica com todas as criaturas e inteligências em todos os lugares. Então, meu primeiro livro, Hiperespaço Helper, tem
o dicionário mais completo do que eu lembro quando o escrevi, com símbolos da linguagem do hiperespaço, para que você possa criar as suas frases, cores e assim por diante, para cura, comunicação e outras coisas. É verdade que até 300 mil crianças passaram pelo projeto Montauk, mas apenas alguns sobreviveram e você é uma delas? Sim, infelizmente é uma história muito triste. Sim, eram cerca de 300, menos de 1% sobreviveu. E no começo, eles pegavam o que chamavam de pessoas descartáveis. Órfãos, filhos de viciados, alcoólatras, pequenos em lares adotivos, moradores de rua, pessoas que, segundo eles, não fariam falta. E então, à medida que as coisas progrediam e eles percebiam que seria útil ter um certo tipo de genética, eles passaram a usar filhos de militares, autoridades, elite, pessoas que tinham um histórico de certa ancestralidade e combinações genéticas que eram propícias para trabalhar em projetos de controle mental. E, infelizmente, eu me enquadro nessa categoria por causa da minha ascendência. E além de ser russo, um dos meus ancestrais também era do Império Mongol. Devemos lembrar que a Europa Oriental, em particular, fazia parte das hordas do exército mongol que atravessaram a Ásia e chegaram à Europa Oriental, quase até Viena, e se misturaram com a população local. E um dos meus ancestrais era um deles. Então, na verdade, eu também tenho genes mongóis em mim. Bom, como você acabou de apontar, você tem a ancestralidade desejável. Veja as qualidades genéticas do seu tio-avô, do seu avô. Eu sei que você é um vidente talentoso, então essas eram as coisas que eles estavam procurando para o projeto Montauk, e vocês tinham isso de sobra. Depois disso, eu me lembro de ter encontrado o seu trabalho há uns 20 anos, quando você escreveu Bloodlines e Blood True. Você falou sobre o trabalho incrível que teve que fazer para conseguir algum tipo de equilíbrio, já que o abuso foi tão extenso e você teve que reconciliar muitas coisas e processar muitos traumas. Você quer compartilhar isso com o meu público? Sim. Foi muito traumático. Eu me lembro que eles obtiveram grande parte do trabalho fundamental em Montgomery, dos nazistas que foram trazidos para os Estados Unidos durante a Operação Paperclip, após a Segunda Guerra, e os nazis aprenderam, por meio de experimentação nos campos de concentração, que se você traumatizar uma pessoa ao extremo, isso pode fragmentar a mente em uma estrutura que eles chamavam de cubo de 13 por 13, o que lhes dá 2.197 compartimentos na mente que eles podem programar em subpersonalidades, construções, um computador da mente e assim por diante. Claro, eles têm altares frontais, altares traseiros servem para manter uma posição no cubo, impedindo que ele se desintegre. E os altares frontais assumem o controle do corpo e interagem com os outros. Então, isso fazia parte dos experimentos em Montgomery, como uma continuação dos experimentos nazi e dos campos de concentração. Eu me lembro de ter visitado um campo de concentração na Áustria, perto da cidade de Linz, e lá ficava o Mauthausen, chamado de campo de concentração de Mauthausen, e havia uma estátua de um soldado soviético que eles haviam erguido como um memorial, porque os nazis haviam capturado soldados soviéticos.
e os submetido a condições brutais e extremas. Por exemplo, eles os deixavam ao relento, nus, em temperatura abaixo de zero por vários dias seguidos sem comida. Então, levavam para um ambiente muito quente por vários dias seguidos e perceberam que quando se introduzem extremos, um após o outro, isso intensifica a fragmentação da mente e, claro, houve espancamentos, quase afogamentos e assim por diante. E a mesma coisa aconteceu no Projeto Montauk. E é por isso que muitos dos mais jovens, especialmente, não sobreviveram. Agora, aqui estou eu, no final de 2025. O projeto terminou em 1983, há 42 anos, em 12 de agosto de 1983. Absolutamente. E durante o curso da minha experimentação, por assim dizer, eles desconectaram a forma como meus nervos ópticos percebem a realidade, de modo que eu só conseguia perceber a realidade física mentalmente. Tecnicamente, eu era considerado legalmente cego. Bom, então, isso foi uma dificuldade para mim, porque eu conseguia ver campos de energia, mas não a realidade física. Eu conseguia ver dentro do seu corpo, como se fosse uma máquina de ressonância magnética. Consegui perceber seu padrão de pensamento, pude ver o seu histórico genético. E claro que a dificuldade era, por exemplo, se eu tentasse dirigir na chuva ou na neve, a energia da precipitação distorcia o meu campo de visão e, portanto, era difícil para mim me locomover. Meus ciclos de sono foram muito afetados. Então, se eu dormisse 1 ou 2 horas por noite, já era muito para mim. Eu tive muitos traumas emocionais. Foi uma década muito difícil. Foi por volta dessa época, em 1999, que eu fiz uma cirurgia para reconectar meus nervos ópticos ao cérebro, para que eu pudesse enxergar fisicamente. E isso também foi muito traumático, porque eu tive que ficar acordado durante a cirurgia, mas funcionou. E muitos anos depois, quando eu fui ao oftalmologista para um exame de vista, eles disseram que não entendiam o que tinha acontecido comigo e achavam que eu tinha glaucoma e catarata. Há 7 anos, Michael, me disseram que eu ficaria cego em 2 anos. Isso foi há 7 anos. Bem, aqui estou eu, porque como profissional da área médica, eu sabia o que tinha que fazer, quais suplementos tinha que tomar, quais exercícios tinha que fazer, qual terapia de cores seria necessária para os olhos. E eu não tinha nenhum médico ou oftalmologista nos Estados Unidos que pudesse entender. E quando eu tentei explicar para eles, eles acharam, é claro, que eu era louco. Então eu tive que ir a um médico no Equador, que fazia parte da minha sagrada ordem médica dos Cavaleiros da Esperança, a qual eu pertenço, como eu já mencionei antes. É uma ordem religiosa baseada em técnicas ancestrais de cura. Então eu fui ao oftalmologista de lá. Ela é uma mulher maravilhosa e ela me disse: se eu não soubesse quem você é, o que aconteceu com você, eu também diria para você fazer uma cirurgia e te receitaria todo tipo de remédio. Mas ela diz: como eu sei quem você é, eu consigo ver coisas diferentes de outros oftalmologistas. E eu estive lá, Michael, durante 7 horas no consultório. Eles tinham equipamentos no Equador que não tem nos Estados Unidos. As pessoas pensam que a América do Sul é uma região de terceiro mundo. Deixa eu te contar, eles são muito mais modernos do que aqui. E lá fizeram exames tão completos. Ela me deu a documentação que os médicos nos Estados Unidos jamais me dariam, com os resultados dos meus exames em papel. Ela me deu documentos que comprovavam tudo o que eu havia passado durante aquele período em Montgomery. Por isso eu sou muito grato a ela. A minha visão melhorou significativamente graças aos suplementos, às técnicas que eu tenho usado.
E então a mesma coisa aconteceu com a minha audição, porque ela ficou distorcida pelas perturbações eletromagnéticas pelas quais eu tive que passar. Na verdade, eu trabalhava no estaleiro naval da Filadélfia. Acho que isso teria sido no início dos anos 90. E eles me fizeram passar por testes físicos também. E foi lá que me disseram que eu era legalmente cego e surdo. Então, mas eu consigo ouvir. E é verdade que às vezes a audição pode ficar distorcida. Por isso eu prefiro usar fones de ouvido, porque eu consigo ouvir melhor dessa forma, sem ruídos externos. Mas eu acho que eu estou me saindo muito bem, considerando as circunstâncias. Bom, a minha saúde, eu vou admitir para a plateia que em novembro eu completei 69 anos e no Equador me disseram que minha idade biológica é de cerca de 54 anos. Ou seja, eu sou 15 anos mais jovem biologicamente do que a minha idade cronológica. Então, bem, você não poderia inventar e fazer 45 em vez de... Bom, enfim. Então, estamos fazendo isso. É uma longa história que eu vou contar para vocês sobre meus problemas de saúde e o que aconteceu comigo. Mas é muito apropriado porque há muitas pessoas na minha plateia que passaram por experiências traumáticas, talvez não tão extensas, mas que sofreram certos tipos de trauma e estão tentando superar tudo isso. Eu tenho certeza de que muitos deles ficariam muito interessados em saber como você superou isso. E eu sei que você superou isso, que acabou se tornando muito produtivo, e hoje eu acho que você está fazendo muito trabalho para promover a paz mundial, para promover a cura, e está publicando muitos livros com a sua esposa Janet. Você é muito ativo, o que é ótimo. É praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para responder a algumas perguntas que as pessoas têm sobre por que me pediram para fazer essas coisas, eu nunca me passou pela cabeça fazer essas coisas. Eu queria trabalhar na área médica, eu queria ajudar as pessoas. Eu era muito conhecido por análises de padrões mentais, perfis de personalidade. Eu fazia esse tipo de coisa até mesmo para departamentos de polícia. Então, quando eu fui contatado, depois de fevereiro de 2022, quando a guerra entre Ucrânia e Rússia começou, eu não esperava que me pedissem ajuda para o governo americano, porque eles disseram que todos os canais oficiais estavam fechados. Eles fecharam os consulados em ambos os países. A única coisa que restava eram as embaixadas. Companhias aéreas deixaram de operar voos entre dois pontos. Então, eles disseram, nós sabemos que você tem alguma ligação com o governo russo por causa da sua família. Eu disse, bem sim, especialmente com a mídia, porque quase todo mês eu aparecia na televisão russa, fazendo um programa para eles. Muito parecido com o que eu estou fazendo aqui com você. Sou bem conhecido na Rússia e nos antigos territórios soviéticos. Então, a primeira coisa que me perguntaram foi se eu os ajudaria a conseguir a libertação de Britney Greer. Como você sabe, que era uma jogadora de basquete, foi presa na Rússia por posse de um narcótico que seria legal aqui, mas não era lá. Então eu disse, bem, o que você está oferecendo? E eles disseram, pergunte a eles o que eles querem. Fui até os russos e eu disse, os americanos querem a Britney libertada, eles devolvem quem vocês quiserem e vocês nos devolvem ela. E levou alguns meses, mas como você sabe, ela voltou por volta dessa época do ano, perto do Natal. E depois disso eles me pediram para ajudar no ano seguinte, ou nos 2 anos seguintes, com aquele Paul One, que também estava detido. Na verdade, ele ficou lá por vários anos e foi assim que começamos. E eu disse, os russos estão pedindo prisioneiros que estão sendo mantidos fora dos Estados Unidos. Acredito que um foi no Brasil, outro na Noruega, outro na Alemanha.
Eu disse que não, eles não estão sendo mantidos em prisão americana. O Departamento do Estado disse que não há problema, nós cuidaremos disso. E eles fizeram. Então, Michael, o que eu aprendi é que mais de 90% do que você vê ou ouve na mídia não é verdade. São histórias inventadas, distorcidas. Muita coisa acontece nos bastidores que as pessoas nem percebem. Por exemplo, as pessoas não percebem que, apesar do embargo, das tarifas e de tudo isso, os Estados Unidos ainda importam petróleo e minerais russos e continuam fazendo isso discretamente. O mesmo acontece na Europa. Então toda a propaganda que você ouve é basicamente para consumo público, com o objetivo de manipular as pessoas para que acreditem em certas coisas. Mas me disseram há cerca de um mês que até 15 de janeiro a guerra na Ucrânia terminará. Por vários motivos. No início, a Rússia tinha muito orgulho de anunciar em seus noticiários que tinha toda a comida de que precisava, que a economia estava ótima, que tudo estava prosperando. Mas depois de 3 anos e meio, quase 4 anos agora, não está tão bom assim. Eles estão aumentando os impostos, as pessoas não têm dinheiro. Os russos já utilizaram quase todas as suas reservas de dólares americanos necessárias para o comércio internacional. O petróleo deles está sendo bloqueado para comercialização. Então, eu tenho trabalhado com certos grupos no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e com Mar-a-Lago para providenciar a liberação de fundos para ambos os lados. Os americanos chamam isso de repatriação, os russos chamam de devolução de bens roubados. Eu acho que é uma questão de perspectiva, de como você encara a situação. Então, ainda estou trabalhando nisso, mas eles precisam parar a guerra porque não conseguem sustentá-la. Na verdade, os russos agora estão usando soldados norte-coreanos. Eles chegaram a pedir ao Vietnã que fornecesse soldados. Mas o que as pessoas não sabem é que tanto a Rússia quanto a China entraram na África e aliciaram jovens africanos para se juntarem às forças armadas russas e chinesas, sob falsos pretextos. Por exemplo, dizem que como a África é pobre, não há muitas oportunidades. Então eles dizem a esses jovens, venham para a Rússia, nós lhe daremos um lugar para morar, daremos dinheiro, vocês terão comida, todas essas coisas. Então as pessoas vão e são colocadas no exército. E o que eles vão fazer? Eles não podem sair. Então, infelizmente, esse é mais um problema que está acontecendo. Bem, hoje... Bom, eu ia dizer que hoje é 22 de dezembro e que 15 de janeiro será daqui a 3 semanas, portanto, algo dramático deve estar acontecendo nos bastidores para que a trama se resolva até lá. Acho que você já descreveu um pouco desse processo, mas as coisas devem estar muito mais avançadas do que aquilo que estamos ouvindo da mídia tradicional. Na verdade, o emissário do presidente Trump, John Witkoff, estava com Rubio em Moscou. Então ele saiu e havia delegados russos que estiveram em Miami recentemente e voltaram. E claro, aqui está o problema. As pessoas dizem, bem, vocês não podem fechar esses acordos sem a Ucrânia não está participando disso. O que as pessoas precisam entender é que Zelensky não é mais o presidente da Ucrânia. O seu mandato terminou no início desse ano. Não houve mais eleições. Então, tecnicamente, ele não é o presidente. E eles não querem negociar com ele porque ele não tem status. O único status que ele tem é da União Europeia, da OTAN, que o apoiam para os seus próprios fins, francamente. E então, a Rússia declarou, acho que 2 ou 3 dias atrás, porque eu recebo notícias russas e traduzi e enviei para certas pessoas no governo que Putin
afirmou que se a Ucrânia, seja quem for que esteja governando a Ucrânia, não concordar com nossos termos imediatamente, tomaremos a Ucrânia à força e ponto final. Então, de uma forma ou de outra, tudo terminará nas próximas 3 ou 4 semanas. Portanto, ficaremos de olho nisso. Continuo perguntando, e eles disseram que estão absolutamente determinados quanto ao dia 15 de janeiro. Então, é tudo que eu posso dizer. Eles me disseram: eu sei que você tem conexões dentro da administração por ter ajudado na libertação desses prisioneiros americanos e que você participou de uma das conversas na Turquia com Laura Eisenhower. Os russos me pediram para criar uma delegação americana que viria a Istambul em novembro de 2023 para o encontro, o que eles chamam de intercâmbio entre pessoas, entre russos e americanos, em caráter privado. Eles me pediram para liderar a delegação e eu aceitei. Convidei Laura para vir também. Ela é maravilhosa, ela está sempre disposta a ajudar. E eu também, como diretor do programa espacial, vim. Algumas das outras pessoas, na reunião também estava Victor Camarin, braço direito de Putin. Ele estudou com Putin, é casado com a prima dele e foi muito gentil comigo, porque era a semana do meu aniversário, na primeira semana de novembro. Então, Camarin trouxe petiscos, vodka de Moscou, fez uma festa de aniversário para mim. Então, isso foi muito atencioso da parte deles. E a partir daquele encontro em Istambul, acabou levando ao encontro do presidente Putin e do presidente Trump no Alasca, bem como as outras delegações que se reuniram em Oman, Dubai, Istambul, Miami. O que fizemos em Istambul em 2023 levou aos encontros subsequentes e foi justamente o encontro que eu liderei, que foi noticiado em jornais russos, mexicanos, latino-americanos. A mídia americana se recusou a publicar a matéria. Se recusaram terminantemente. Qualquer coisa relacionada à Rússia e à paz, eles não queriam nem ouvir falar. Mas muitos outros países, todos os países do BRICS, todos os países da antiga União Soviética, publicaram a matéria. Então, é interessante para mim ver as diferentes perspectivas dos dois lados, onde a Rússia é sempre retratada como inimiga e ainda assim eles se mostraram mais dispostos à conciliação do que o lado americano. E isso ainda está em andamento. E também me pediram para criar o Comitê para a Paz Global em um país neutro. Os russos me disseram que quando eu conseguisse isso, o que eu espero fazer, Michael, nos próximos 3 meses, em um país do Golfo Pérsico, que eu não vou mencionar agora, que é amigo de todo mundo, eles trariam outros 150 países para fazer parte disso e, por fim, substituir as Nações Unidas, que eles consideram malignas, e até os americanos me dizem que as Nações Unidas são malignas. Então, 2026 certamente será um ano muito interessante. Sobre esse Comitê para a Paz Global que você está ajudando a criar, isso me lembra o Conselho de Paz que Donald Trump propôs para resolver o conflito entre Israel e Hamas e que foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, num discurso sobre isso, ele disse que esse Conselho de Paz começaria se concentrando no conflito entre Hamas e Israel, mas que eventualmente abrangeria muitas outras partes do mundo. Então, existe alguma conexão entre o Conselho de Paz que Donald Trump propôs e do qual ele foi aprovado como presidente e esse Comitê para a Paz Global? Você está envolvido nisso? Interessante você ter dito isso, porque talvez seja só impressão minha,
mas o meu trabalho foi discutido em Mar-a-Lago. Eu acho que ele teve a ideia, não que eu esteja assumindo a responsabilidade, não, mas eu acho que ele entendeu que essa é uma boa maneira de fazer isso, mas foi isso que me disseram, Michael, no relatório pós-evento, que essa questão é para o público em geral. O Hamas nunca abrirá mão das suas armas, nem da posição que ocupa. Então, o estágio inicial, o começo do estágio 2, que estamos vendo, é, na verdade, uma distração, porque Gaza ainda está sendo bombardeada. Ainda há tiroteios entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. E os países islâmicos, houve apenas uma desconexão temporária. Você estava falando sobre o Hamas e os combates. Me disseram que isso não vai parar. O Hamas não vai aceitar o plano de paz que foi assinado. No entanto, os outros países muçulmanos ao redor, áreas até mesmo distantes, como Indonésia e Paquistão, estão apoiando essa ideia para criar algo. E eu gostaria de mostrar um mapa, se me permite. Vou mostrar para vocês verem. Na parte superior, um emblema das forças de defesa de Israel. No ombro da bandeira israelense, abaixo, um mapa do Grande Israel. E quando olhamos para o Grande Israel, não sei se vocês conseguem ver no mapa, percebem que ele abrange uma área bastante grande. Acho que está invertido. Não sei como inverter a imagem, mas está nas opções. Talvez assim, certo? Aqui está, perfeito. Então, o que isso significa? É um plano chamado Pax Judea, que existe há algum tempo, mas não foi implementado. E remonta ao conceito bíblico da Torá, onde Deus disse ao povo hebreu que lhes daria a terra do Nilo ao Eufrates, pela eternidade. E por mais louco que pareça, as nações muçulmanas estão aceitando isso. Até mesmo a Arábia Saudita, que está criando um grupo de 70 nações para o desenvolvimento de inteligência artificial quântica. Está incluindo Israel nesse grupo, porque sabe que Israel possui a tecnologia necessária. E também sabe que nesse processo haverá a criação de um califado islâmico, do Marrocos ao Irã e a Ásia Central. Portanto, estão dispostos a trocar territórios pelo Grande Israel, basicamente pela criação desse enorme superestado islâmico. Eu perguntei ao meu contato da inteligência alemã sobre isso, pois ele sabia a respeito, e eu disse, bem, como isso vai acontecer? Como eles vão criar essa situação? E ele me disse, haverá 2 aviões que bombardearão o Domo da Rocha em Jerusalém, e isso criará um enorme conflito que será resolvido com Israel assumindo o controle de toda essa área. E eu perguntei, quando isso vai acontecer? E ele disse, dentro de 1 a 2 anos. Então, quando pergunto, diria que até o final de 2027, devemos ver esse desenvolvimento, por mais insano que pareça. Mas, por outro lado, veja os últimos anos, a loucura que isso se manifestou. E aqui estamos nós. Como eu mencionei,
em um programa anterior seu, haverá 3 superestados principais: o americano, o russo e o chinês. E estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo isso acontecer agora com a Venezuela, Colômbia e todos esses países que estão sendo destituídos, cujos governos estão sendo removidos, tornando-se assim pró-americanos. Vimos recentemente, nos últimos 2 anos, mudança de governo na Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Gana, todos pró-americanos, até mesmo os Estados Unidos resgatando os seus problemas econômicos, e até o Equador, que usa o dólar americano. A Colômbia não está usando o dólar, mas começará a usar em breve. Panamá, Costa Rica, toda a moeda americana está sendo usada agora nesses países da América Latina e até mesmo no Caribe, que também fará parte do superestado. Uma questão é o Brasil, porque, como as pessoas devem saber, o governo brasileiro se deslocou mais para a esquerda há alguns anos. E como parte do movimento, estamos vendo o presidente Trump, pouco a pouco, digamos, enfraquecendo esse governo, de modo que em algum momento de 2026, nós veremos o Brasil também unir forças com o resto da América Latina, sob a égide de um superestado americano. Eu ia perguntar sobre a formação do superestado russo, que presumivelmente dominaria a Europa Ocidental, e como isso se desenrolará com o desenvolvimento desse grande Israel e do Califado Islâmico. Curiosamente, há cerca de 6 anos, o presidente Putin foi a Jerusalém e, ao sair do local onde se situa o terceiro templo, afirmou que desejava a construção de um terceiro templo. Na verdade, ele apoia muito Israel e Netanyahu e Putin, apesar do que a mídia diz, conversa diariamente. Lembre-se que os líderes dos países dizem uma coisa e fazem outra completamente diferente. Eles querem que o público pense uma coisa e então os governos fazem algo completamente diferente do que você imagina. Então Putin vai tomar a Ucrânia, como ele disse, de um jeito ou de outro, mas não se iludam com a paz até 15 de janeiro, porque isso dará à Rússia uma pausa na guerra por vários meses para reconstruir seus suprimentos e as suas finanças e assim por diante. E então eles começarão a avançar. Como Putin disse, há 3 anos, a Rússia se estenderá até Lisboa. Saiu da boca dele mesmo. Veja bem, existe um motivo pelo qual o presidente Trump quer a Groenlândia e o Canadá. Isso ocorre porque, para ter a proteção da cúpula dourada, ou do que ele agora chama de cofre dourado, eles precisam de toda a área continental sob esse guarda-chuva, o que inclui a Groenlândia. E você verá que também incluirá a Islândia. Então, o príncipe Charles convidou o presidente Trump a Londres em setembro passado pela 2ª vez, o que nunca havia acontecido antes, para se juntar à comunidade britânica que permite aos Estados Unidos defender qualquer nação da Commonwealth. Os russos sabem que a Grã-Bretanha e a Irlândia não se adaptariam bem à sua administração. Assim, vocês verão, em algum momento entre 2026 e 2027, que a Grã-Bretanha e a Irlanda, assim como a Islândia, estarão sob a égide do superestado americano. Existe também essa possibilidade para a Austrália e a Nova Zelândia, porque elas não querem ficar sob o domínio chinês, mas os chineses querem a Austrália. Eles precisam de espaço, precisam de minerais, e o mesmo acontece com a Nova Zelândia. Então, esse é um tópico que ainda está em desenvolvimento.
para vermos como isso se resolve. Mas você deve se lembrar que no início desse ano, a Marinha Chinesa cercou a Austrália e que foi um aviso. Portanto, resta ver como isso se desenrolará naquela parte do hemisfério. Veremos o que acontece. Quem está lhe fornecendo essas informações sobre a formação desses superestados? Meus contatos em Mar-a-Lago e no Departamento de Estado. Eles confirmaram isso há apenas algumas semanas. Eu sei que você também tem um funcionário administrador de alto nível da NASA. O que ele está dizendo sobre o espaço que nos preocupa? Como você sabe, há apenas alguns dias, o satélite 13 Atlas passou mais perto da Terra. E tecnicamente, superficialmente, nada aconteceu. Eu vou lhe dizer que os Estados Unidos enviaram 2 sondas ao espaço para monitorar esse objeto. E ambas as sondas foram desligadas por terceiros. E ainda não há contato com elas. Eu mencionei num programa anterior com você que mensagens de aviso vêm sendo exibidas há bastante tempo. E é por isso que esse objeto estava emitindo o que eles chamam de anomalias, que não estão presentes em cometas, como um sinal de batimento cardíaco, energia que representaria a força vital, propulsores reversos ao redor do Sol, objetos que estavam com ele e, claro, a NASA mantém a sua declaração de que se trata de um objeto natural. Mas veja o que aconteceu na sexta-feira passada, dia 19. O lobby de IA do físico vem dizendo há meses que isso não é um objeto natural. E ele tinha provas disso. Me disseram que um funcionário da NASA perguntou quando os objetos se aproximaram, pediu informações e a NASA permaneceu em silêncio. A NASA sempre fornece informações aos astrofísicos, a menos que haja informações anômalas que eles não queiram que ninguém saiba. E então, de repente, Avril Loeb entrou na internet e disse: bem, é muito provável que seja um cometa. É um objeto natural, uma reviravolta completa em 24 horas em relação ao que ele vinha afirmando. Então ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado de que se não seguisse as regras, a sua carreira acabaria para sempre. E como você não é cidadão, será deportado. Então ele mudou de ideia abruptamente. O que para mim é um grande sinal, não exatamente uma bandeira vermelha, mas uma declaração óbvia de que não era um objeto natural. Mas eu mencionei que em 16 de março de 2026, ele estará mais próximo de Júpiter, está a caminho agora. E naquele momento, em 16 de março, o polo gravitacional do Sol se tornará mais fraco do que o polo gravitacional de Júpiter para esse objeto. Resta então descobrir por que o objeto está se movendo naquele momento específico. Quando consegue chegar mais perto de Júpiter, o que isso vai fazer naquela região? E como você deve saber, Júpiter e Saturno são como muitos sistemas solares. Eles têm muitas e muitas luas ao seu redor. Algumas delas são maiores que a Terra e muitas são capazes de sustentar a vida. Portanto, o dia 16 de março é mais uma data para marcar no calendário e ver o que vai acontecer nesse dia. Eu sei que você mencionou os 200 satélites Starlink que estão sendo usados para bloquear os sinais de rádio do 13 Atlas. E isso sugere que Elon Musk e a Starlink sabem que o 13 Atlas é uma espaçonave. Você quer falar sobre isso? Presumo que isso faça parte do projeto Starshield do Pentágono com o Starlink. Correto, isso mesmo. Então, os 200 satélites que Elon Musk tinha monitorando
as transmissões desse objeto no espaço foram bloqueados por ordem da NASA e do governo dos Estados Unidos, para que astrônomos amadores e governos na Terra que não tinham acesso às informações não recebessem as transmissões. Eles foram apenas bloqueados e, na verdade, foram recalibrados para uma transmissão codificada que somente os Estados Unidos conseguiam receber. Então, o que isso nos diz sobre Elon Musk? Ele já deu entrevistas que disse que não sabe nada sobre OVNIs e vida extraterrestre. Ele está mentindo descaradamente. Ele está mentindo descaradamente. Aconteceu a mesma coisa com DJ Vance, Marco Rubio, tentando descobrir o que é analisar a situação. No momento em que foram eleitos, eles foram informados sobre tudo isso. E o presidente Trump sabe de todas essas coisas. E veremos, durante os primeiros 6 ou 7 meses de 2026, uma divulgação lenta e metódica de informações, de modo que até o final do próximo ano, as pessoas terão em mente que existe algo lá fora e que descobrirão o que é. Isso se chama rastejar. Eles liberam informações aos poucos, como se estivessem te dando uma colherada de cada vez, até você comer a tigela inteira. E é isso que eles estão fazendo. Porque eles sabem que esses objetos que vêm do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort são perigosos e poderiam basicamente aniquilar o planeta em meio segundo. Mas a razão pela qual ainda não fizeram é porque também precisam dos recursos daqui. Talvez eu tenha mencionado num programa anterior sobre um grupo que eles chamam de rede, com o qual o governo americano se comunicou no final de 68, na região noroeste da Flórida. Eu acho que foi na base aérea de Eugene, que fica lá em cima. Eles tiveram uma reunião em England, e então disseram-lhes que a Terra faz parte de uma rede de 18 mil mundos, daqui até a galáxia de Andrômeda, que estavam no território desse grupo chamado Rede. Então o general que foi enviado para falar com eles disse: bem, então vocês protegerão a Terra, né? E a resposta foi sim, nós protegeremos a Terra, mas não vocês. Vocês são os invasores, não nós. Vocês são os invasores. Interessante. Bom, isso levanta a questão dessas diferentes organizações galácticas que supostamente ajudam a humanidade a lidar com as mudanças. Você mencionou o nome de Network, outros falam de Federação Galáctica, outro da Aliança Galáctica. Qual é a agenda dessas organizações, pelo que você sabe? Eu posso lhe dizer o que me disseram, Michael. Eu sei que alguns na plateia não gostarão do que eu digo, mas não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui apenas para dizer o que eu sei. E me disseram categoricamente que não existem alienígenas bonzinhos. Todos eles têm uma agenda e existem muitas organizações galácticas. Veja bem, temos basicamente centenas de bilhões de estrelas só na Via Láctea. E talvez um trilhão de galáxias que podemos discernir nesse universo. E provavelmente existem mais, infinitos universos. É vasto lá fora. E os dois grupos que me mencionaram são a Frota Prateada e a Frota Negra. A Frota Prateada é talvez um pouco mais amigável, mas a Frota Negra não é. Ambas estão na região do cinturão de Kuiper. E como eu já mencionei em outros programas, há uma controvérsia entre eles sobre o que fazer com a Terra. Porque, como eu disse, a Terra é considerada
o Irã da galáxia. Eles consideram os humanos perigosos, violentos, agressivos e antinaturais. E esse é um ponto importante, porque a vida nesse mundo foi fabricada aqui ou trazida de outro lugar. Ela não evoluiu naturalmente. Então, todas as formas de vida nesse planeta, humanas, animais, vegetais, foram trazidas ou fabricadas aqui ao longo de eras. E meus contatos da NASA e, na verdade, contatos da inteligência me disseram mais de uma vez que a Terra é um experimento conduzido por diferentes grupos. É como se você tivesse muitos hectares de terra e quisesse cultivar diferentes plantações para ver qual delas se adapta melhor naquela terra. E assim, diferentes grupos desenvolveram espécies diferentes, diferentes tipos de humanidade, por assim dizer. E eles chegaram à conclusão, e eu não gosto de dizer isso, de que houve uma falha. Os humanos não progrediram como deveriam. E me disseram, inclusive durante a palestra de Montgomery, que a razão pela qual controlamos e programamos as mentes das pessoas é para o próprio bem delas. Porque se você deixar os seres humanos em paz, eles se matarão. Eles destruirão tudo ao redor. Assim como se você colocasse lagartos num buraco. Eles se matarão tentando sair, em vez de se ajudarem a sair. E me disseram que há mais violência e guerra no espaço do que neste planeta. E isso é incrível. É uma afirmação forte. Então, infelizmente, para aqueles fora do nosso mundo, este planeta é um lugar muito ruim. E eles não sabem exatamente o que fazer a respeito. Mas eles vão fazer alguma coisa. E pode não ser agradável. As suas fontes estão dizendo que existe uma frota sombria lá fora e uma frota prateada lá fora, o que é um pouco mais positivo, que existem forças galácticas, organizações como a rede que existe por aí. O que elas te disseram sobre programas espaciais secretos? A Marinha, por exemplo, tem um programa espacial secreto chamado Solar Warden, o Radiant Glory. Para responder a sua pergunta, sim, mas agora eu preciso esclarecer. Por quê? Eles estão colocando tudo sob uma mesmo guarda-chuva para que não haja grupos separados, porque não podemos usar isso como um mecanismo de segurança. Uma das razões pelas quais o presidente Trump está tentando criar esse cofre dourado não é tanto para se proteger da China, que é um perigo, mas para se proteger do que está por vir. Há o que me disseram ser uma armada no cinturão de Kuiper. E eles estão fortemente armados com armas que você nem pode imaginar. Eles poderiam, se quisessem, destruir a Terra num segundo. Então, a razão pela qual eles estão mantendo isso, porque precisam do que está aqui. E há aqueles que usam seres humanos como alimento para troca com outras raças, para usar como servos, para usar como num zoológico, por assim dizer. Muitas razões nefastas. Você sabia que centenas de milhares de pessoas desaparecem sem deixar rastro todos os anos? Centenas de milhares de pessoas todos os anos. E isso acontece porque elas são vendidas, negociadas como mercadoria. É uma situação muito perigosa. E é por isso que... E aqui está o ponto. Quando as pessoas me falam sobre a fila da Paz e Amor, eu digo, olha, assista ao filme Independence Day. Quando todas as pessoas da nova era estão lá dentro, estão formando uma fila e a nave está lá, bem-vindos irmãos, deixe-nos entrar, nós amamos. E então a nave se abre, a luz sai e eles estão comemorando. Todos eles são lançados para o esquecimento. São os primeiros a morrer. E essa era a mensagem que o governo estava tentando passar. Essas não são pessoas boas. Elas têm uma agenda, elas podem fazer você pensar que são pessoas boas, mas não são. E eu posso dizer, por experiência própria, que existem algumas que podem não te apunhalar pelas costas, mas mentem sobre muitas coisas.
No projeto Montauk, quando estávamos criando buracos de minhoca, indo do ponto A ao ponto B, precisávamos das coordenadas, e alguns desses seres nos deram coordenadas falsas, do ponto A ao ponto B. Pessoas acabaram presas em rochas, no fundo do oceano, no espaço profundo. Eles nos deram coordenadas falsas. Só porque você tem alta tecnologia não significa que você seja espiritual. Eu sempre disse que a espiritualidade deve superar a tecnologia. Caso contrário, a sociedade está condenada. E, infelizmente, esses seres têm alta tecnologia, mas não são tão espirituais. Mas seria do interesse do governo compartilhar a verdade sobre raças espirituais altamente evoluídas, que possuem tecnologia avançada, mas não fazem parte do sistema de acordos firmados na Terra? O governo compartilharia a verdade sobre elas ou mentiria, fingiria que não existem seres extraterrestres positivos por aí? Até agora, até o segundo mandato do presidente Trump, eles mentiram sobre tudo. Agora, existe um programa de disseminação de informações muito lentamente, porque imagine o que aconteceria. E essas são as palavras exatas que me disseram. Stuart, o que aconteceria se as pessoas soubessem o que está acontecendo lá fora? O que eles pretendem fazer? As pessoas entrariam em pânico, cometeriam suicídio, haveria o fim da religião, seria o fim da economia. Não podemos simplesmente contar a eles. Temos que trazer só um pouquinho de informações, até que haja um mínimo de compreensão. E então eles poderão liberar mais informações. Mas você não pode chocar 8 bilhões de pessoas com essas informações. O que aconteceria? Seria o caos. Não seria uma boa situação. O que você sabe sobre esse novo administrador da NASA, Jared Isaacman? Ele vai nos levar para um novo caminho, uma nova direção, ou será mais do mesmo? Essa é uma pergunta interessante. Eles não falam muito sobre ele, mas posso dizer, e talvez eu já tenha dito isso em outro programa, que na Antártida está o quarto Reich. E eles até me disseram diretamente, várias vezes, Stuart, o que as pessoas pensariam quando descobrissem que existe um quarto Reich na Antártida. Esse homem está associado a isso. E a razão pela qual ele está lá, e por causa da tecnologia a qual eles têm acesso. Eu não posso dizer muito mais sobre isso, mas, novamente, veremos uma unificação de todas as agências espaciais. Força Espacial, NASA, Inteligência Militar, todas estarão sob o mesmo comando. Haverá apenas um comandante para todas. Não podemos mais ter os diferentes ramos fazendo coisas diferentes. É muito perigoso. Precisamos unificar tudo. E também eu vou lhes dizer, talvez eu já tenha dito isso, que o sudeste da Flórida, de Miami ao Cabo Canaveral, na área de Júpiter, será basicamente o centro econômico e político do superestado americano. Então, é por isso que os acordos de Artemis se tornaram tão populares, a ponto de cerca de 60 países ao redor do mundo terem assinado seus programas espaciais para trabalhar com os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos realmente a potência dominante no espaço. Além disso, correto, os Estados Unidos insistem que devem ser o número 1. Uma delas é a IA quântica, porque quem a dominar vai controlar toda a Terra e o sistema solar. É por isso que existe essa grande corrida por data, por engenheiros de software quântico e assim por diante. Me disseram que até 2028 esperam ter um bom domínio sobre tudo isso. Assim, até 2031, teremos de fato uma singularidade real, com humanos e tecnologia interligados.
com os Borg, como os Borg. Você mencionou DJ Vance como alguém realmente versado em IA quântica e no que está por vir, e que Donald Trump renunciará à presidência no final de 2026, se não me engano. O que acontecerá com Vance e o que acontecerá com Trump? É por isso que estão revelando aos poucos os problemas de saúde do presidente Trump. E é também por isso que, no último fim de semana, Erica Kirk disse que apoia DJ Vance para a presidência. Ela está explicando a situação. Então, assim que ele tiver certeza da vitória nas eleições de meio de mandato do ano que vem, ele vai renunciar. Mas você verá, Michael, o fim do Partido Democrata e o fim do Partido Republicano, e um novo partido político surgirá. E isso já está em andamento. Bom, eu sei que você só tem 1 hora, então estamos quase no final desse tempo. Eu só quero lhe dar a oportunidade de compartilhar algumas palavras finais com a minha audiência sobre o que eles devem ter em mente quando entrarmos em 2026. Eu quero que todos não tenham medo, apesar do que eu estiver dizendo. Não é para causar medo, é para fornecer informações, para que vocês saibam o que esperar. Se eu estiver dirigindo numa estrada e houver um precipício à frente, eu quero saber para que eu possa diminuir a velocidade ou contorná-lo. Esse é o meu objetivo. Também me disseram, Michael, que eles queriam que eu dissesse coisas que eu não posso dizer publicamente, que serei o porta-voz não oficial deles para assuntos que eles não podem abordar. É por isso que eu estou fazendo isso. Não que eu queira, mas é onde eu estou. E eles basicamente disseram, poderíamos fazer pessoas desaparecerem ou você poderia ser deportado, mas tudo bem. Não precisa me dizer 2 vezes, eu entendo. Então lembrem-se de todos que estão ouvindo, de todos no mundo, todos os mais de 8 bilhões de pessoas, porque há tantas pessoas agora, porque essas almas vieram aqui para testemunhar algo que nunca se repetirá na Terra. Esse é um espetáculo incrível e único. E todos vocês vieram aqui não apenas para testemunhar, para participar. Vocês não podem simplesmente sentar em suas cadeiras e assistir acontecer. Vocês têm que fazer algo. O que quer que vocês vejam à sua frente, melhorem, ajudem uma pessoa, ajudem um animal, plantem algo. Se algo estiver quebrado, mesmo que seja uma pequena coisa, façam algo positivo para tornar o mundo um lugar melhor. E saibam que Deus sempre traz vitórias. Espiritualmente, as coisas acabarão melhorando. E me disseram que pode levar algumas gerações, mas vai melhorar. E nós somos a base. Aqueles que estão vivos agora são a base do novo mundo que virá e será um lugar muito melhor. Obrigado, Stuart. Desejo a todos vocês tudo de bom para o ano novo e as celebrações de Natal. Espero falar com vocês novamente em 2026. Obrigado, Michael. Obrigado a todos novamente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Qualquer que seja a sua celebração, aproveite, fiquem bem. Sejam felizes e vocês sabem, eu tenho o meu webinário toda semana, acessem expansão.com, lá vocês encontrarão tudo o que precisam saber. Obrigado, Stuart. Obrigada. Então, gente, eu sei que tudo isso que foi dito aqui não é leve, não é aquele tipo de assunto que dá para ouvir distraído, fazendo outra coisa. Esse é um assunto pesado, desconfortável e às vezes assusta. E tá tudo bem se em algum momento isso mexeu com você, mexeu comigo também. Eu não trago esse tipo de conteúdo para criar medo e nem para dizer que tudo está perdido. Ou que existe um vilão gigante lá fora pronto para nos destruir. Eu trago
porque eu acredito de verdade que consciência nunca foi sobre conforto. Consciência é sobre lucidez, é sobre parar de engolir narrativas prontas, sejam elas bonitas ou assustadoras. Nem tudo o que se apresenta como tecnologia avançada é evolução. Nem tudo que fala em espiritualidade tem ética. E nem tudo que se mostra como luz vibra de fato no amor. Gente, tem tanta coisa acontecendo em camadas que a maioria das pessoas nem imagina. E ainda assim, nada disso anula o que é mais importante: quem você é por dentro. Porque nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial, nenhum ser de fora tem poder sobre alguém que se conhece, que sente, que percebe. Porque o perigo não está em olhar para o céu. O perigo está em entregar a própria soberania. Seja pelo medo, seja pela promessa de salvação. Gente, desconfie de qualquer discurso que te coloque pequeno, que te faça pequeno, que te faça impotente, que te faça dependente. Espiritualidade real não é ingenuidade, é discernimento. E sentir quando algo não se encaixa, mesmo que venha embrulhado em palavras bonitas. Eu não espero que você acredite em tudo que foi dito aqui. Nem eu acredito em tudo o que eu vejo. Mas o que eu espero é que você questione, observe, sinta no corpo, no coração e pegue o que ressoa com você e solta o resto. Como eu sempre digo, observe, mas não absorva tudo. A verdade não precisa de plateia, ela só precisa de presença. E acima de tudo, não esquece, apesar de tudo, ainda estamos aqui, pensando, sentindo e escolhendo. Talvez o verdadeiro experimento nunca tenha sido a Terra, mas, e eu acredito firmemente nisso, que o verdadeiro experimento Terra é a consciência humana e o processo de despertar. Então, respira, não entra em pânico e não entrega o teu poder. Siga atento, com o coração firme e os pés no chão. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.